Eduardo Bolsonaro perde o mandato e é obrigado a voltar para a Polícia Federal. A Polícia Federal determinou oficialmente o retorno imediato de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão da corporação, após a cassação de seu mandato como deputado federal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e já está gerando forte repercussão política. Eduardo estava afastado da PF desde que assumiu o mandato na Câmara dos Deputados, mas teve o cargo parlamentar cassado em 18 de dezembro, após ultrapassar o limite de faltas permitido pela Constituição. A regra é clara: deputados não podem faltar a mais de 1/3 das sessões deliberativas do ano, e ele ultrapassou esse limite. Eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início do ano passado, alegando perseguição política e jurídica no Brasil. Mesmo fora do país, tentou manter o mandato à distância e evitar o registro de ausências, mas a estratégia não funcionou. Em março do ano passado, pediu licença do mandato, que terminou em julho. Mesmo assim, não retornou ao Brasil, acumulando faltas não justificadas. Em setembro, chegou a ter rejeitada sua indicação para liderar a minoria na Câmara, justamente por não estar em território nacional. Além disso, Eduardo Bolsonaro se tornou réu no STF, acusado de articular sanções internacionais contra o Brasil para tentar impedir o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Segundo a denúncia da PGR, ele teria atuado para pressionar e intimidar ministros do Supremo. Com a perda do mandato, a Polícia Federal determinou a cessação imediata do afastamento para exercício de mandato eletivo, exigindo seu retorno ao cargo efetivo. O documento é claro: ausências injustificadas poderão gerar sanções administrativas e disciplinares. Outro ponto que chama a atenção: Eduardo foi notificado pela Câmara para devolver R$ 13.941,40, valor referente a dias pagos em que não compareceu às sessões. Enquanto isso, sua influência política teria enfraquecido após os Estados Unidos suspenderem sanções e retirarem o tarifaço sobre produtos brasileiros após negociações entre Lula e Donald Trump. As faltas ocorreram em março. As ausências foram registradas quando o deputado já estava nos Estados Unidos, mas ainda não havia sido decretada a sua licença, que começou em 18 de março. O deputado deveria ter retornado ao Brasil. Eduardo afirmou, contudo, que não ia renunciar ao cargo, nem pretende voltar ao país por receio de ser preso por ordem do STF. Eduardo se tornou réu por crime de coação ao articular sanções contra autoridades brasileiras. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o ex-deputado. A denúncia diz que Eduardo queria pressionar e intimidar os ministros do Supremo. As ações do ex-deputado aconteceram às vésperas do julgamento que levou à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Como não ocupa mais o cargo de deputado, ele deverá retornar à Polícia Federal. O ato declaratório da corporação foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 2, e determina a cessação do afastamento para exercício de mandato eletivo a partir de 19 de dezembro de 2025. O documento determina o retorno imediato ao exercício do cargo efetivo e destaca que a ausência injustificada poderá ensejar a adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis. Agora, a pergunta que fica é: Eduardo Bolsonaro vai mesmo voltar ao Brasil e reassumir a função na Polícia Federal? Ou estamos diante de mais um capítulo dessa crise política? Se você quer entender todos os bastidores dessa decisão, as consequências jurídicas e o impacto político desse retorno forçado, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sino.